Obrigado, Armando. Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui. Antes de mais nada, queria agradecer pela organização dessa escola de inverno, né? O Armando, o Eduardo Rondon, o Eduardo Teles e a todos vocês aí que tornaram essa escola possível. Então, a apresentação que eu vou fazer aqui para vocês é falar um pouquinho de como é o nosso programa de pós-graduação em astronomia. Essa apresentação eu espero que tire dúvidas, né, e que possa incentivar aqueles que queiram no futuro fazer uma pós-graduação em astronomia, seja mestrado ou doutorado. Então vamos lá. Então vou começar falando um pouquinho da história, né? Eu acho que vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar alguma coisa aqui durante a escola de inverno. O Observatório Nacional, esse ano, ele está completando 195 anos. Tá? É uma das instituições de pesquisa mais antiga do Brasil. E ele foi criado, né, com o nome de Imperial Observatório do Rio de Janeiro, lá no Morro do Castelo, por Dom Pedro I. E só em 1922, então há 100 anos atrás, está completando 100 anos esse ano, é que o observatório saiu do Morro do Castelo, lá no centro da cidade, e veio aqui para o Morro de São Januário, certo? Nesse campus onde a gente está aqui localizado hoje em dia. E, com relação à pós-graduação do Observatório Nacional, ela só foi criada em 1973. E era um programa conjunto que tinha astronomia, astrofísica e geofísica. Somente em 1999 é que houve a separação. E hoje nós temos dois programas de pós-graduação. Nós temos o programa de pós-graduação em astronomia e astrofísica e o programa de pós-graduação em geofísica. Eles são separados. Tá? Com relação à avaliação da CAPES, o programa de pós-graduação em geofísica tem nota 5 e o de astronomia tem nota 6. A nota máxima é 7. E aqueles programas que têm nota 6 e 7 são considerados programas de excelência. Então, a astronomia, a nossa pós-graduação, está sendo considerada como um programa de excelência entre os programas de pós-graduação do Brasil. Então, só falando um pouquinho mais da história, até hoje, em termos da astronomia, a gente já formou 152 mestres e 125 doutores. Só esse ano já foram 3, né, Armando? Inclusive, um aluno do Armando. E, em termos da geofísica, já foram formados 131 mestres e 71 doutores. Agora, falando um pouquinho mais sobre os corpos docente e discente, tanto da geofísica quanto da astronomia. Em termos da astronomia, nós temos, no momento, 24 docentes, sendo 19 permanentes e 5 colaboradores. E temos também, no momento, 27 alunos de mestrado matriculado e 31 de doutorado. E esses alunos, eles desenvolvem projetos em diferentes áreas da astronomia. Então, a gente tem projetos que vão desde astrobiologia, passa para o sistema solar, astronomia de posição e dinâmica, astrofísica estelar e extragaláctica e cosmologia. No caso da geofísica, o corpo docente é composto por 13 docentes, então tem 12 permanentes e um colaborador. No momento, nós temos 20 alunos de mestrado matriculado e 17 de doutorado. E eles também desenvolvem projetos em diferentes áreas da geofísica, como, por exemplo, geomagnetismo, paleomagnetismo, geofísica computacional e aplicada, geotermia, instrumentação em geofísica. Muito bem. A partir de agora, eu vou deixar a geofísica de lado e vou dar atenção para a astronomia, que é aquele curso, né, aquele programa de pós-graduação que, no momento, eu sou coordenador. Então, se vocês quiserem ingressar no programa de pós-graduação em astronomia, nós temos o quê? Nós temos 2 editais por ano para ingresso em março e em agosto para aqueles que querem entrar tanto no mestrado quanto no doutorado direto. Tá? Para entrar no mestrado ou no doutorado direto, eu vou explicar daqui a pouco o que é esse doutorado direto. O estudante ele precisa ser o quê? Graduado ou estar no último período, certo, de astronomia, de física, matemática ou áreas afins. Tá? E, para isso, atualmente, na realidade, desde o início da pandemia, o OAN passou a ser uma instituição associada do Exame Unificado de Pós-Graduações em Física, o EUF. Então, desde o início da pandemia, a gente exige
que, para ingressar no nosso programa de pós-graduação, o estudante tem que participar da prova do EUF, tem que fazer a prova do EUF, o Exame Unificado das Pós-Graduações em Física. E, uma vez tendo feito essa prova, né, que aqui está a página do EUF, em geral são 2 exames por ano, tem um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Então, quem quiser ingressar tem que ficar de olho lá na página do EUF para ver quais são as datas de inscrição. Mas, em geral, a gente informa tudo isso no nosso edital. Então, a gente, em geral, tem um edital que é aberto por volta de dezembro, janeiro, por aí, para ingresso em março, e depois nós temos o outro edital que é aberto por volta de maio, junho, para ingresso em agosto. E ali a gente tem todas as informações para quem quiser ingressar no nosso programa, falando como é que pode fazer a prova do EUF. Mas, se quiser, é melhor ir direto na página deles, que é essa aqui. Muito bem. E aí, então, o aluno se inscreve. Tá? A pessoa se inscreve, fez a prova do EUF, teve a nota dela, beleza. Então, enviou toda a documentação, que está sempre explícita, né, lá no edital. Então, no edital explica toda a documentação necessária. E aí, uma vez que tem enviado todos esses documentos, existe uma comissão de seleção. Tá? E essa comissão de seleção vai fazer uma pré-seleção daqueles candidatos que se inscreveram. E essa pré-seleção, perdão, é feita com base o quê? Na nota do EUF, no currículo do estudante, no histórico dele da graduação, na trajetória acadêmica de pesquisa. E aí, uma vez que esse estudante seja pré-selecionado, ele é, então, convidado para participar de uma entrevista com essa comissão de seleção. E, com base nessa entrevista e também em toda essa avaliação aqui, da nota do EUF, do currículo, do histórico e da trajetória do estudante, os candidatos vão ser aprovados ou não. E, caso eles sejam aprovados, existe uma ordem de classificação. E, com base nessa ordem de classificação, os candidatos vão poder ter as bolsas que estão disponíveis naquele momento, naquele período. E esse número de bolsas varia, porque a gente depende sempre das agências de fomento. Quem são? CAPES, CNPq, FAPERJ. Então, a gente depende da disponibilidade de bolsas para dizer, olha, nesse período nós temos X bolsas, nesse período nós temos Y bolsas. Então, com base nesse número de bolsas, aqueles candidatos aprovados por ordem de classificação, eles vão poder ter a bolsa e entrar no nosso programa. Agora, falando do doutorado direto, né, que eu já ia passando direto do doutorado direto. O que é o doutorado direto? Na realidade, o mestrado, quando você ingressa para fazer o mestrado, você tem 2 anos de bolsa, e você defende, faz um projeto, né, escreve uma dissertação, defende essa dissertação, e você tem um título de mestre. Só que existem casos excepcionais, quando o aluno teve um desempenho excepcional durante a graduação, que ele pode entrar em contato com algum membro do nosso corpo docente, e eles, em comum acordo, podem decidir, não, você pode ir direto para o doutorado, porque você já tem base suficiente para isso. Então, se é esse o caso, o aluno ele já vai concorrer a uma vaga no doutorado direto, e não mais no mestrado. Tá? Mas, como eu disse para vocês, esse é um caso excepcional. O aluno tem que ter realmente um desempenho excepcional na graduação e tem que ter um comum acordo com um docente que tope orientá-lo, não no mestrado, mas no doutorado direto. Mas é possível, a gente já teve vários casos. No momento, a gente tem um aluno que está nessa situação aqui no nosso programa. Muito bem. Agora, falando do doutorado. Se você já tem um mestrado, ou está terminando o mestrado, você pode querer ingressar aqui, então, no doutorado do nosso programa. E o ingresso para o doutorado é um pouco diferente do mestrado e do doutorado direto. Por quê? Em geral, a gente também tem 2 editais por ano, né, para ingresso em março e em agosto. Mas, às vezes, dependendo da disponibilidade de bolsas, esse ingresso pode ser por fluxo contínuo. Isto é, a gente pode abrir um edital que permite entrada em diferentes meses do ano. Então, tem que sempre ficar atento aos editais, que pode ser que o edital permita que entre alunos no doutorado somente em março ou somente em agosto, ou pode ser que entre em maio, em junho, em julho, enfim. Depende da disponibilidade de bolsas que a gente tem. Muito bem, e para entrar no doutorado, da mesma forma que para o mestrado e doutorado direto, o aluno tem que ser, no caso agora, mestre, ou está terminando o mestrado, né,
em quê? Em astronomia, física, matemática ou áreas afins, certo? Agora, como é que funciona o processo de seleção? O processo de seleção já é um pouco diferente. No caso do doutorado, o candidato não precisa fazer a prova do EUF, tá? Você se inscreve, manda a documentação completa, com base no que está escrito no edital, e aí você é chamado para uma entrevista com a comissão de seleção, tá? E nessa entrevista, a comissão de seleção vai avaliar quem? Novamente, o seu CV, né, o seu currículo, o seu histórico, que pode ser tanto desde a graduação, passando pelo mestrado, tá? Vai analisar a sua trajetória acadêmica de pesquisa, como é que foi o seu trabalho no mestrado, o que você realizou no mestrado, vai analisar cartas de recomendação, tá? Em geral, a gente pede 2 cartas de recomendação, e vai analisar também um projeto de pesquisa. Como assim um projeto de pesquisa? Pois bem, no doutorado tem uma outra diferença com relação ao mestrado. No mestrado, você faz a prova, participa da comissão de seleção. Se você for aprovado, você vai buscar um orientador. Tá? Você fala, eu passei para o mestrado e eu adoro astrofísica estelar. Então, tá. Quais são os orientadores na área de astrofísica estelar? Ah, tem Zezinho, Joãozinho e Mariazinha. Tá bom. Você vai lá, conversa com eles e escolhe um orientador que tem um projeto que te agrade, certo? Agora, para o doutorado é diferente. Para o doutorado, no momento da inscrição, você já tem que ter um projeto de pesquisa. E você precisa já ter um orientador definido. Então, quando você vai se inscrever para o doutorado, você já tem que, antes, contactar um docente da nossa pós-graduação, conversar com ele tem que topar te orientar, e vocês juntos têm que escrever um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa é submetido também à comissão de seleção. Tá? E aí, mais uma vez, se os candidatos são aprovados, existe uma ordem de classificação e, com base no número de bolsas disponíveis, essas bolsas vão para os primeiros candidatos ali na ordem de classificação. Correto? E a pessoa, então, se matricula no doutorado e tem a bolsa implementada. Mas como é que é a estrutura do nosso curso de pós-graduação? Então, a gente tem uma grade de disciplinas, né? São as chamadas disciplinas básicas, tá? Eventuais e regulares. Como disciplinas básicas, a gente tem 9 disciplinas. Então, tem uma disciplina que é de evolução estelar, uma disciplina que é de astrofísica extragaláctica, uma disciplina que é de cosmologia, uma disciplina que é de ciências planetárias. Então, você tem 9 disciplinas básicas, e a gente também considera como disciplinas básicas 3 disciplinas da física: eletromagnetismo, mecânica estatística e mecânica quântica. Tá? E, além dessas disciplinas, como eu falei, tem as disciplinas regulares e tem as eventuais. E você também pode fazer disciplinas em outras pós-graduações e pedir para os créditos serem reconhecidos na nossa pós-graduação. Mas tudo isso tem que ser feito em comum acordo com quem? Com o seu orientador. É o seu orientador que, conversando com você, vai falar, você vai fazer a disciplina A, B e C. Tá bom? Então, o que acontece? Cada disciplina ela pode ter 2 ou 4 créditos. 2 créditos significa que a disciplina tem 30 horas aula. 4 créditos, ela tem 60 horas. Tá? Para o mestrado, são necessários o quê? 24 créditos, tá? Sendo que 12 em disciplinas básicas. As disciplinas básicas têm sempre 4 créditos, então isso diz que você tem que fazer pelo menos 3 disciplinas básicas. Isso é obrigatório. Tá? E, além disso, você precisa ter 2 créditos em seminário, então isso significa que você tem que participar de uma jornada de seminários anual, porque cada seminário vale 2 créditos. Você tem que ser aprovado no exame de proficiência em inglês, que é feito aqui na casa. Tá? E você, então, tem 24 meses para escrever a sua dissertação e defendê-la. Certo? No caso do doutorado, você tem que fazer o quê? 12 créditos, é bem menos. Tá? E, além desses 12 créditos, você tem que ter 4 créditos de seminário. Então, significa que você tem que fazer 2 seminários anuais. Então, você tem 4 anos de doutorado, pelo menos em 2 anos você tem que apresentar esse seminário anual. Tá? Além disso, você tem que ser aprovado no exame de qualificação, certo? Que vai ser um exame que você vai apresentar perante uma banca. Assim que você termina os créditos, um detalhe importante.
Quando você entra no mestrado, você tem que fazer disciplinas no primeiro ano. Tá? Excepcionalmente, pode ser aceito pela comissão de pós-graduação, que é a comissão que rege o nosso programa de pós-graduação, pode ser aceito que você faça ainda disciplinas no terceiro semestre, certo? Mas aí o que acontece? Em geral, as pessoas fazem as disciplinas todas no primeiro ano e tem o segundo ano para o quê? Se dedicar à pesquisa e escrever a dissertação. Mas, eventualmente, se existe algum problema, a pessoa ainda pode fazer alguma disciplina no terceiro semestre, certo? E o quarto fica só para a escrita da dissertação. No caso do doutorado, são 12 créditos. Em geral, as pessoas fazem disciplinas ou logo no primeiro semestre, ou então no primeiro ano. Nunca passa do primeiro ano, certo? Mas, uma vez que você termina e obtém os 12 créditos, você tem 2 meses para solicitar à comissão de pós-graduação para a realização do seu exame de qualificação. Tá? No nosso caso, você vai ter que dar uma palestra perante uma banca, e vai ser avaliado pelaquela banca, sobre um tema que seja relativo ao teu projeto de tese, que esteja relacionado, não diretamente, mas que seja relacionado a ele de uma forma geral. Tá? E aí você precisa ser aprovado nesse exame de qualificação. Você precisa também realizar um estágio de docência, principalmente para aqueles que são alunos que vão ter bolsas da CAPES. Então, são 6 meses que você vai ter que realizar um estágio, né? Pode ser uma monitoria, pode auxiliar, ser co-orientador de um projeto de iniciação científica, ou pode auxiliar os projetos aqui da casa. Enfim, é bem interessante. E você, caso não tenha feito o exame de proficiência no mestrado, vai ter que fazer no doutorado. Tá? E aí, além disso, você então vai ter 48 meses, 4 anos, para o quê? Para escrever a sua tese e defendê-la. Tá? No caso do doutorado direto, a situação é um pouquinho mais complicada, porque a pessoa, então, ela pula o mestrado e entra direto no doutorado. Aí, o que acontece? Ela vai ter que fazer, então, em vez de 12 créditos, em vez de 24, ela vai ter que fazer 36 créditos, tá? Sendo 12 em disciplinas básicas. E, além disso, ela tem que também atender todos os outros critérios que são do doutorado. 4 créditos de seminário, exame de qualificação, estágio de docência, exame de proficiência, e escrever a tese, e o tempo é o mesmo, 48 meses. Tá? Então, por isso que sempre quando alguém vai propor um doutorado direto, ele tem que pensar bem, porque é pesado. Mas é totalmente possível de se fazer. A gente tem vários alunos que já fizeram. Então, tá. Então, essa é a estrutura do curso, né? Então, agora eu vou falar só um pouquinho da estrutura física aqui da nossa pós-graduação, né? O que a gente tem para oferecer para vocês, né, em termos de estrutura. Aqui, nós temos esse auditório, que vocês estão aqui, né, o auditório do prédio Emanuel Liais. Tá? Nós temos 2 salas de aula, todo esse andar aqui de baixo ele pertence à pós-graduação. E aqui nós temos 2 salas de aula e temos ainda 11 salas para alunos, certo? Os alunos ficam distribuídos aqui nesse primeiro andar. Além disso, a gente tem salas de aula nos andares superiores, que são a coordenação de astronomia e astrofísica e a coordenação de geofísica, então a gente também usa essas salas de aula. Tem alunos que estão em salas das coordenações, então eles também ficam lá. E cada aluno vai ter o quê? Vai ter uma mesa e um computador seu, para poder fazer o seu trabalho de pesquisa. Tá? Além disso, uma vez estando aqui dentro do AN, ele vai ter acesso a toda a estrutura de informática da casa. Tá? Ele vai ter acesso, se for necessário, à sala de observação remota, que nós temos no 3º andar, que aí permite que você faça observações em diferentes telescópios do mundo, por exemplo, o SOAR, lá no Chile, Itacuruba, né, em Pernambuco, o OPD lá em Itajubá. Então, todos esses telescópios a gente consegue fazer observação remota lá de cima. Apesar que, hoje em dia, a gente consegue fazer isso de casa. Então, é até melhor do que fazer daqui do AN. E, além disso, você tem acesso à biblioteca do AN, que eu não sei se vocês conhecem, que é aqui embaixo, no subsolo. Uma biblioteca maravilhosa. Tá? E a gente tem o quê? Assinatura digitais aos principais periódicos. Então, uma vez que você esteja na rede do AN, você consegue acesso a diferentes revistas internacionais e consegue baixar os artigos que você precisa para a tua pesquisa. Agora, além disso, recentemente, a pós-graduação
ela ganhou outras áreas aqui do campus do AN e a gente passou a administrar também essas áreas. Então, por exemplo, a gente tem um outro auditório que se encontra no prédio da Casa da Hora, que eu não sei se vocês já visitaram, sabem onde é aqui no campus. Quando a gente sai do prédio, vai para a direita, tem um outro prédio onde tem a Casa da Hora, onde tem os relógios atômicos que produz a Hora Legal Brasileira, e lá tem um auditório, e esse auditório agora faz parte da DPPG. A gente vai usar para aulas, para eventos, enfim. E a gente passou a ter também, administrar a chamada Casa Branca, que é uma casa que tem lá perto do elevador. Quando vocês saem do elevador, lá pela entrada pela General Bruce, à direita de vocês, vocês saem de frente para o Museu de Astronomia. Quando vocês olham para a esquerda, aliás, vocês veem uma Casa Branca. Nessa Casa Branca, a gente tem 12 salas que já estão repletas de estudantes. Tem muito estudante nosso que está lá já. Tem uma sala de reunião e tem também um auditório. Então, vocês estão vendo que a gente, nos últimos anos, a gente está expandindo a nossa estrutura física. Além disso, a gente tem uma casa de hóspedes, que no momento tem 3 quartos, cozinha, sala de estar, e essa casa, a tendência, a nossa ideia é que ela deve ser demolida até o final do ano e vai ser construído um prédio novo que vai permitir receber um número muito maior, tanto de estudantes quanto de visitantes aqui para o AN. Agora, tudo bem, tem a estrutura física, mas como é que funciona em termos de recursos, né? Qual é o recurso que a pós-graduação proporciona ao teu estudante, né? Proporciona ao seu estudante? Então, a gente tem uma verba de custeio, que é proporcionada pela CAPES, que se chama PROEX, que é Projeto de Excelência. Então, isso é dado para as pós-graduações que têm nível de excelência, como é o caso da astronomia. Nós temos também apoio de editais, né, da FAPERJ, do CNPq e da CAPES, que permitem, então, que a gente obtenha fomentos para auxiliar os nossos estudantes. E esse dinheiro, né, o dinheiro dessas fontes, eles são usados o quê? Prioritariamente para a formação dos nossos alunos. Tá? Então, esse dinheiro é usado, em geral, para pagar a participação em escolas e congressos nacionais e internacionais, para pagar visitas de colaboração, missões de observação, para organizar eventos, né, tipo ciclo de cursos especiais, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um ciclo de curso que acontece todo ano aqui no Observatório Nacional e que é voltado, né, para estudantes de pós-graduação. Tem também a Escola de Astrobiologia, o Astrobion, que acontece também de 2 em 2 anos. Esse ano vai ter a Escola de Astrobiologia presencial em novembro, então, se quem quiser participar, fique atento à página do AN, que em breve a gente vai estar iniciando a divulgação. E a gente também conta com o auxílio, né, dos editais da FAPERJ, por exemplo, da FAPERJ e da CAPES, para o doutorado sanduíche, né? A CAPES, em geral, uma vez por ano, ela abre um edital de doutorado sanduíche, e o AN, por ter a nota 6, ele tem direito a uma bolsa de doutorado sanduíche. Então, a gente faz sempre um processo de seleção interno e seleciona um estudante que vai poder, então, realizar parte do seu doutorado fora do Brasil, numa instituição internacional. O tempo que a pessoa pode ficar lá fora depende sempre do edital da CAPES. Quando eu era estudante, o tempo era de 1 ano. Né? Atualmente, eles já diminuíram para 6 meses, às vezes cai para 4, às vezes aumenta para 10, então, de ano a ano, isso varia. Mas o importante é que a gente tenha uma bolsa garantida que pode ser dada a um aluno selecionado da nossa pós-graduação para poder fazer parte do seu doutorado fora do Brasil. E a gente também conta com as chamadas bolsas nota 10 da FAPERJ, que são bolsas que têm um valor bem mais alto do que o valor normal da CAPES e do CNPq. E essas bolsas, então, nós temos direito a 2 bolsas de mestrado e uma bolsa de doutorado todo ano. Então, a gente faz um processo seletivo interno também, e aqueles alunos que tiveram melhor desempenho, que têm o melhor histórico dentro do mestrado, do doutorado, eles são selecionados a pegar essas bolsas nota 10. Tá? Muito bem, já quase acabando. É importante, né, citar que aqui a gente tenta sempre aprimorar a qualidade do trabalho na DPPG, né, que é a divisão de programas de pós-graduação do AN. Então, a gente tem uma busca constante, né, de sempre tentar ampliar o corpo docente, discente também, sempre buscando também novas possibilidades de bolsa, mas isso é sempre, a gente tem sempre uma dependência, né, da disponibilidade de bolsas oferecidas pela CAPES e pelo CNPq e às vezes pela FAPERJ, mas dentro do possível a gente sempre tenta buscar aumentar
o número de estudantes e também melhorar, qualificar o nosso corpo docente. A gente está sempre buscando uma maior internacionalização do curso, né, através de colaborações com institutos fora do Brasil, né, propiciando, né, que os nossos estudantes vão participar de escolas, de congressos, de visitas de colaboração, enfim, a gente valoriza essa internacionalização. A gente tenta também estar buscando, né, no futuro, melhorar a capacitação dos estudantes, de forma que a gente possa, de alguma forma, melhorar, por exemplo, o inglês, a qualidade do inglês dos nossos estudantes. Então, a gente está pensando, né, em projetos que a gente possa, de repente, quando os alunos entram aqui na pós-graduação, tenham acesso a algum curso de inglês, de forma que eles possam melhorar o inglês, porque o inglês é fundamental na carreira em astronomia, especialmente. Porque todos os artigos são em inglês, o trabalho é todo em inglês, e se você vai se comunicar com qualquer pessoa fora do Brasil, é em inglês. Então, é fundamental que o aluno, ao terminar o seu doutorado, ao terminar o seu mestrado, tenha uma fluência, tenha a melhor fluência possível em inglês, para poder divulgar o seu trabalho, vender o seu peixe, conseguir se comunicar. É assim que a ciência funciona, né? Então, a gente tem buscado formas de tentar capacitar esses estudantes, especialmente na língua inglesa. Uma outra coisa que a gente tem buscado também é tentar manter essa nota ou melhorar na nossa nota na avaliação da CAPES. Isso é uma coisa que a gente vem buscando sempre, isso passa muito pela internacionalização. E a gente está sempre buscando uma melhora contínua daqui da estrutura física, sempre buscando melhorar a estrutura das salas, dos auditórios, tentando ter computadores de mais alto desempenho para poder os alunos terem acesso. Enfim, a gente sempre tem uma busca contínua de forma que a gente tente melhorar essa estrutura física. Bem, é isso que eu queria falar para vocês, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu recomendo que vocês deem uma olhada na página aqui da pós-graduação. Deixa eu ver se vai entrar. O que está vendo? Permitir. Nós temos uma página aqui, é só vocês entrarem na página do OAN, e lá embaixo tem um link para pós-graduação em astronomia, e aí quando você clica nesse link, você entra aqui e tem várias informações onde você pode aprender um pouco mais sobre o nosso programa de pós-graduação, né? Tem um link falando da história do programa, dos processos seletivos, calendário, disciplinas, corpo docente, discente, enfim, qualquer informação que vocês necessitem saber, vocês podem entrar e obtê-la lá na página da pós-graduação na internet, tá? Que está dentro da página do Observatório Nacional. Deixa eu ver como é que eu saio agora. Ups. E, além disso, vocês podem também escrever diretamente para a nossa secretaria, tá? Que é esse e-mail aqui, secpga@an.br. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação, se vocês não encontram na página, vocês podem escrever para a secretaria, que a gente tenta responder da melhor forma possível. Tá bom? É isso. Muito obrigado. E eu espero que vocês queiram vir aqui para o OAN fazer pós-graduação. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, desculpa, eu cheguei atrasada. Não sei se você falou da iniciação científica no início da sua palestra. Não falei. Não falei. Então, posso só complementar um pouquinho, por favor, falando da iniciação científica, já que o pessoal da graduação, né? Então, a gente tem um programa de iniciação científica aqui no Observatório. Então, a gente tem bolsa do PIBIC, do CNPq, e tem também um programa próprio do Observatório, que chama-se PICT. Então, são bolsas com o orçamento do Observatório. E a gente faz seleção 2 vezes por ano. Infelizmente, esse ano a gente perdeu o timing, mas para o ano que vem a gente vai tentar organizar essa escola no momento em que o edital para a iniciação científica ainda estiver aberto. Porque agora a gente acabou de fechar um edital, mas eu sugiro, quem tiver interesse, pode começar fazendo como voluntário, por exemplo. Para o ano que vem vai ter outra seleção para a Bolsa de Iniciação Científica. Muitos alunos nossos, na pós-graduação, começaram fazendo iniciação científica aqui. Eu sou uma, desde que eu estou aqui, desde a iniciação científica. E outra coisa interessante também é que muitos estudantes nossos usam o trabalho que é feito aqui
como TCC, para quem está num curso que precisa de TCC. Né? Então, incentivo vocês, agora a gente vai ter uma conversa com todos os grupos de pesquisa, então procurem a linha de pesquisa que te interessa, né? Então pode ser que vocês comecem a desenvolver um projeto aqui. Tá? Obrigado, Simone. Eu queria, primeiro, obrigado e parabéns pela palestra aí. Eu queria saber, mais ou menos, uma média de quantas bolsas de mestrado são oferecidas, mestrado e doutorado, né? Mas quantas bolsas de pós-graduação são oferecidas por semestre? E eu acho que é isso. Assim, uma média, né? Essa é a pergunta mais difícil que eu posso responder aqui, porque realmente flutua muito, flutua muito. Então, por exemplo, a gente tem períodos onde tem, tipo, o último período nós tínhamos 7 bolsas de doutorado e tínhamos a expectativa de mais 6 ou 7 de mestrado. Mas, às vezes, tem período que tem 2 bolsas, tem 1 bolsa. Então, realmente flutua muito. É difícil dizer para você até uma média, porque realmente é complicado. Mas, enfim, em geral a gente sempre tem bolsa. A gente sempre tem bolsa livre e a gente só abre o edital se a gente tem bolsa livre. Se a gente não tiver bolsa livre, a gente nem abre o edital, porque aí não vale a pena, né? Tá. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Verdade seja dita também que esse calendário de bolsas foi tumultuado um pouco pela pandemia, não? Foi muito. Né? Devido à pandemia, realmente a gente teve até os alunos foram até agraciados com uma extensão de prazo de bolsa, né? Devido à pandemia, a CAPES foi bastante consciente, deu até uma extensão de bolsa de até 6 meses para os estudantes. A FAPERJ também deu 3 meses, mas, por exemplo, o CNPq não deu. Então, assim, a gente depende da agência de fomento também. Em termos de bolsa, é uma coisa que a gente pode gerir as bolsas, mas a gente está sempre, digamos assim, atrelado ao que a CAPES, ao CNPq e a FAPERJ fazem. A gente não tem muita autonomia, porque depende dessas agências de fomento, né? Infelizmente, nos últimos anos, tem tido sempre um corte grande, né? Mas esperamos que daqui para frente a situação mude e possa melhorar e a gente tenha uma disponibilidade maior de número de bolsas, né? Mais alguma pergunta, por favor? Bom dia. Bom dia. O senhor poderia explicar de novo como são feitos os processos para o mestrando, né, iniciar a pesquisa, e o doutorando, né? E como é que é esse critério, né, de escolha da pesquisa? E por enquanto é isso. Certo. Então, o mestrado e doutorado foi aquilo que eu mostrei há pouco, né? A gente tem, então, 2 editais por ano, certo? Um que para ingresso em março, que é o primeiro semestre, outro para ingresso em agosto, segundo semestre. No caso do mestrado e doutorado direto, como eu falei para você, é necessário agora que seja feita o candidato tem que participar da prova do EUF, né, que é uma prova de física, certo? Você entra lá na EUF, tem todas as instruções, tem, se eu não me engano, na última prova foram 40 questões, né, dividida em diferentes temas da física, né, mecânica estatística, mecânica quântica, eletromagnetismo, por aí vai. E aí, uma vez que tem essa nota do EUF, né, o candidato também se inscreve no nosso processo seletivo, manda toda a documentação, e aí ele vai ser selecionado com base nessa nota do EUF, com base no seu currículo, no histórico, na trajetória acadêmica de pesquisa. Sendo aprovado, tendo bolsa, o candidato, então, no caso do mestrado e doutorado, ele vai ter que procurar um orientador, certo? E aí, como é que você procura um orientador? A primeira coisa é que você vai ter que responder você mesmo que área da astronomia você vai querer seguir. Eu tenho mais afinidade com astrofísica estelar, eu tenho mais afinidade com cosmologia, com extragaláctica, com ciências planetárias. Então, uma vez que você tem essa definição na sua cabeça, você procura um docente aqui da casa que trabalhe nessa área. E aí, juntamente com ele, você conversa e discute qual o projeto de pesquisa que você pode fazer. Certo?
E aí, então, você vê, em geral, o docente vai te oferecer alguns projetos de pesquisa. Ele vai chegar, olha, eu trabalho com isso, isso, isso. E você se interessa, eu gostei desse projeto, então tá bom. Então ele vai redigir junto com você um projeto, e esse projeto, então, vai ser encaminhado na hora da sua matrícula. E você só vai poder se matricular já tendo esse projeto. Tá? A diferença, como eu falei, entre o doutorado e o doutorado direto, entre o doutorado direto e o mestrado, a diferença é que para o doutorado e doutorado direto você já tem que ter esse projeto na hora da inscrição. Certo? Então, o primeiro passo, quando você vai ingressar no doutorado direto, é procurar um docente aqui e sentar com ele, olha, eu quero ser orientado por você nesse projeto, bababi. Escreve um projeto, e esse projeto, então, tem que ser submetido no momento da inscrição. No caso do mestrado, não, é mais flexível. Primeiro você se preocupa em ser aprovado, ter uma nota ótima lá no EUF, ser aprovado, terminar bem a sua graduação, passa no mestrado, sendo aprovado, aí sim, você procura um orientador, um possível orientador, e junto com ele escolhe um projeto. E aí, na hora da matrícula, é que você submete esse projeto. Tá? Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Obrigado. Okay, nada. Bom dia. Bom dia. Sobre o inglês, a gente tem que chegar aqui já com algum certificado de que sabe falar, que é fluente, ou a prova que o senhor disse que tem aqui é o suficiente, ou a gente tem que chegar com um certificado prévio? Não, você não precisa ter um certificado prévio. Você não precisa apresentar nenhum comprovante que você sabe inglês no momento da sua inscrição, nem no processo seletivo, não precisa. Só que, no caso do mestrado, você tem até o final do teu mestrado para participar de um exame de proficiência que é realizado aqui na casa. Em geral, tem um exame a cada semestre, e aí você tem que ser aprovado nesse exame de proficiência que é feito aqui na casa para poder, então, terminar o seu mestrado e obter o título de mestre. Isso é uma condição básica do curso, certo? Uma condição obrigatória. Então, você tem todo esse período, você tem até o teu último semestre do mestrado para fazer essa prova de proficiência. Certo? Em geral, a prova de proficiência não é um bicho de 7 cabeças, mas ela quer que... a intenção nossa é que você demonstre que realmente você tem condição, por exemplo, de ler um artigo. Certo? De entender o que está sendo dito naquele artigo que você está estudando para a tua pesquisa. Né? Que você tenha condição de assistir um seminário, né? Uma escola que a gente tem aqui, por exemplo, a Escola de Astrobiologia ou o ciclo de cursos especiais, são todos com convidados estrangeiros. Certo? Então, a gente quer ver, quer que você mostre, né? Demonstre que você tem condição de sentar aqui e entender o que a pessoa está falando. Né? Mas o intuito principal como posso dizer, é te incentivar a se desenvolver no inglês, certo? A gente precisa, né, como eu falei para vocês, em astronomia é fundamental que você tenha um bom inglês. Então, não basta você só se dedicar às disciplinas que você está fazendo. Não basta só pensar na pesquisa que você está fazendo. Você tem que colocar lá que, olha, eu vou também estudar o meu inglês. Certo? Eu vou aprimorar o meu inglês, porque, infelizmente, o inglês é fundamental. Certo? Não adianta você falar português, só português, que você vai chegar lá fora, você não vai conseguir vender teu peixe, você não vai conseguir aprender, mostrar os teus resultados, o teu trabalho. Então, o inglês é fundamental. Certo? Mas, por outro lado, a gente sabe, o curso de inglês é uma coisa cara, não é uma coisa fácil. Né? Então, a gente tem incentivado sempre os alunos a buscar cursos de inglês que tem, né, que são gratuitos ou que têm um preço mais baixo, que são dados por universidades federais, por exemplo. A UFRJ tem o CLAC, que é um curso muito bom e que o preço é muito baixo, é bem barato. Tem cursos de inglês na internet também que são gratuitos. Enfim, a gente incentiva os nossos alunos a isso. Então, estamos pensando também no futuro de como a gente pode incentivar ainda mais, porque o inglês realmente é fundamental e é uma exigência, digamos assim, que o aluno precisa ter, pelo menos até o final do seu mestrado, e durante o doutorado, certamente. Tá? Mas para ingresso a gente não exige, mas vai ser exigido mais para frente. Obrigado. Tá bom? Nada. Só queria perguntar se a pessoa tiver com um certificado já, ela precisa fazer
proficiência em inglês? Então, se você já tem um certificado, ele é recente, por exemplo, você pode, quando você já se matricula no curso e você já vira aluno da pós-graduação, em algum momento você pode enviar esse certificado para a comissão de pós-graduação e pedir, olha, eu já tenho esse curso, eu sou proficiente, vocês poderiam, então, me dispensar do exame de proficiência, e aí a comissão analisa, em geral é aprovado, e aí você fica livre do exame de proficiência, mas porque você já tem um certificado teu lá recente. Né? É possível, sim. Pá. Uma segunda pergunta, não sei se isso é lenda urbana entre os colegas, mas o pessoal fala que a prova, a antiga prova que o ON fazia para o acesso à pós-graduação era bem mais amigável do que o EUF. Não existe uma previsão de volta da prova, porque o EUF, pelo amor de Deus. Né? Olha, eu não posso te responder essa pergunta, porque eu nunca fiz a prova do EUF, então não posso te dizer. Mas a prova do ON não era tão fácil assim, não. E tinha períodos que a prova era bem difícil. Né? Mas o fato é que realmente não vai voltar, porque o ON se tornou uma instituição associada ao EUF. Então, a partir de agora, a gente realmente, para ingressar no mestrado, doutorado direto, precisa fazer a prova do EUF. É uma forma de uniformizar, né, o ingresso nos programas de pós-graduação do Brasil. Então, a gente entrou e agora realmente não vai voltar, não. Nada. Mas isso de lenda urbana foi boa, hein? Eu vou dizer que é lenda urbana, tá? Bom dia. Bom dia. Eu cheguei um pouco atrasado, não sei se o senhor falou sobre as linhas de pesquisa, mas eu queria ser um pouco mais específico. Por exemplo, vocês têm alguma coisa relacionada à área de exoplanetas? Algum projeto, algum orientador possível? Porque eu formo no final do ano, então eu estou buscando mestrado. Então, diretamente... Eduardo está rindo. Diretamente com exoplanetas em si, a gente não tem, mas a gente tem indiretamente. Né? Então, tem alguns projetos alguns pesquisadores que têm projetos ligados a exoplanetas na forma, por exemplo, de estudo de zona de habitabilidade, outro que é estudo de abundâncias e parâmetros físicos das estrelas hospedeiras. Eu tenho um projeto que ainda está meio engateando no estudo de atmosferas de exoplanetas. Enfim, não tem nenhum... no momento, nós não temos nenhum pesquisador que tenha a sua pesquisa dedicada inteiramente a exoplanetas. Mas tem alguns pesquisadores que trabalham indiretamente dentro dessa área. Né? Certo. E eu tenho mais uma pergunta sobre o EUF também. E complementando o que ele falou, o EUF, eu sei, o EUF é triste, eu fiz. E perguntar se vocês utilizam o EUF de semestres anteriores ou tem que ser do semestre subsequente? Sim, essa é uma boa pergunta. Em geral, no edital, a gente coloca lá que nós aceitamos o EUF de pelo menos 2 exames anteriores. Então, por exemplo, 2022 2, a gente aceitou 2022 1, aceitamos 2021 1, e ano passado teve um problema, se eu não me engano, teve 3 provas do EUF, então a gente aceitou também a 3ª prova. Então, em geral, a gente aceita também exames de notas de exames anteriores, mas, em geral, 2 ou 3 exames anteriores, também não tão distante assim. Ok, obrigado. Nada. Lembrando que a nota do EUF é um dos parâmetros. Sim, sim. É como se fosse... Ah? Ele é o mais triste, gente. Isso não é lugar comum de toda a comissão, não? Exatamente. De todas as comissões. Não? Exatamente. Nós tivemos casos já de alunos que não foram tão bem no EUF, mas quando vão para a entrevista, eles vão muito bem e tem um histórico também que é bom e a gente analisa por outros critérios. Então, o EUF não é definidor.
entendeu? Mas é um critério, né? E qual que é o peso de cada uma dessas coisas para definir a nota final? Então, na realidade, não existe nada, isso vai de acordo com a comissão. Não existe uma regra com relação a peso. Na realidade, tudo tem peso igual. E a gente analisa caso a caso, a gente avalia. E, por exemplo, é muito importante a entrevista. A entrevista é uma coisa muito importante. A gente quer ouvir o candidato, entendeu? A gente quer analisar, ver a trajetória acadêmica dele, de pesquisa. Então, assim, a nota do EUF, em geral, ela é usada, ela tem um papel mais importante, se você está até com a mão levantada, ela tem um papel mais importante na pré-seleção que a gente faz, né? Então, em geral, a gente sempre coloca uma nota de corte, né? Em geral, é a média do EUF. Então... não, mas é a média, né? Tem a média lá que já está indicada. Às vezes a gente nem pega muito o percentil, né? Dependendo caso a caso, a gente analisa cada prova, né? Mas, em geral, a nota do EUF a gente tem usado mais como uma nota de corte na pré-seleção, né? E aí, uma vez que o aluno é pré-selecionado, ele vai para a entrevista, na entrevista a gente avalia tudo, entendeu? A nota do EUF, como eu te falei, vai ser mais um critério, mas não vai ser o critério definidor. Então, a minha pergunta seria relacionada ao que ela até explicitou agora sobre a iniciação científica. No caso, o aluno estando aqui fazendo a iniciação científica em alguma das áreas, como seria esse direcionamento para o mestrado? É o mesmo processo ou tem alguma diferenciação? É o mesmo processo. É o mesmo processo. Você vai ter que se candidatar da mesma forma, certo? É lógico que a sua iniciação científica, como a Simone falou, a gente dá sempre um ponto para quem está fazendo iniciação científica, mas não necessariamente por você fazer iniciação científica no AN, você vai ter mais pontos do que a iniciação científica na UF, mas tem uma diferença que as pessoas já te conhecem. Então, enfim, é tudo muito avaliado, mas o fato de você fazer iniciação científica é um ponto positivo, certamente. Mas você tem que se candidatar da mesma forma que qualquer outro candidato. Da mesma forma, por exemplo, você fez o mestrado no AN, você agora quer ingressar no doutorado. Não é direto. Você vai ter que se candidatar e concorrer com todos os outros candidatos que se candidatarem, certo? Que se inscreverem. E aí vão ser avaliados e aqueles melhores vão ser aprovados para o doutorado. Entendi. Obrigada. Nada. Obrigado, Patrícia. Ícaro, deixa eu te fazer uma analogia. Já ouviu falar do pentátlon, não? Nas Olimpíadas. Então, são 5 provas, não? O lançamento do peso, ciclismo, nado, carreira com obstáculos, 10 quilômetros de corrida. Se você é só bom em lançar o peso, claro, vai sair primeiro aí, mas se você não sabe pedalar, aí vai ficar último. Se não sabe correr 10 quilômetros, não chega último, aí, claro. Então, é o conjunto da obra que vai te permitir entrar, não? Uhum. Mas, olha, que é igual para também um monte de editais por aí, não? São vários os critérios, não? Uhum. Tá bom? Mas, como a Simone falou, não é subjetivo. A gente se baseia naqueles critérios que eu coloquei ali, nota de UF, currículo, trajetória acadêmica, o seu desempenho na entrevista, se você fez... Aqui, trajetória acadêmica de pesquisa está incluída a iniciação científica, né? Então, tem critérios. Certo. Mais alguma? Por favor. Bom dia. Bom você dia. acha que a entrevista é um fator que tenha muita relevância, por exemplo, até um pouco mais do que as outras partes, porque, claro, todo mundo tem problema e tudo mais, e às vezes um histórico não é 100% e tudo mais, mas depois que acaba ingressando, se desenvolve a partir de um tempo depois da faculdade, entendeu? Não, certamente, você está coberto de razão. E a entrevista é justamente para isso, para a gente ouvir o candidato, entender também se ele teve algum problema durante a graduação, ele vai contar para a gente o que aconteceu. Por que você teve X reprovações? Por que teu CR não foi tão bom? Então, a gente ouve o candidato. A entrevista tem um papel muito importante, muito importante. Não é o definidor, né? O definidor é o conjunto de tudo, né? Mas a entrevista é fundamental, certamente.